Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez contar com a sua audiência nesse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Que alegria podemos estar juntos nesse programa pela nossa TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10º, Fogo Purificador. Eu gostaria que você, que está assistindo o programa pela primeira vez, você possa ir até o fim, né? Mas eu recomendo que você possa começar a estudar conosco desde o prefácio. O livro, na verdade, é uma viagem que André Luiz, Jerônimo, Luciana e o Padre Hipólito, eles estão numa excursão em 30 dias entre a crosta, a zona umbrarina e também a zona abismal, o abismo. Então é importante você acompanhar. Eu gostaria muito de te convidar também, como amigo, como irmão de Ideal Espírita, divulgue o nosso trabalho. É muito importante, porque o YouTube, ele monetiza a nossa página. E isso faz com que essa renda possa ser revertida para os trabalhos que realizamos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então a sua ajuda é muito importante para todos nós. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria e que honra iniciarmos mais um estudo, mais um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Aos amigos, às amigas que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Capítulo 10º, Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o Padre Hipólito, que me convidou a inspecionar o movimento do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grande alcance. Aqui, André, você vai entrar numa parte que vai explicar um pouquinho o trabalho, mas eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes, né? Quando a comitiva dos 4 de nosso lar, mais Zenóbia e mais 20 pessoas, foram ao encontro numa zona abismal do Padre Domênico, na volta, eles tentaram tocar o coração de algumas pessoas e aquelas pessoas que seriam tocadas iriam receber auxílio. É por isso que Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. O que ocorre é que André Luiz até se revoltou, porque eles queriam, de uma certa forma, André Luiz queria que entrasse num combate com os líderes daquela zona trevosa. E irmã Zenóbia diz: não, nosso trabalho é pelo amor. Hoje nós não vamos socorrer ninguém, mas amanhã o fogo purificador vai passar por aqui. Padre Hipólito deu uma mensagem lindíssima, tocando o coração daquelas pessoas que estavam como prisioneiros. Eram pessoas que não usaram seu dinheiro, seu poder corretamente na sua última existência e ficaram aprisionados por essas criaturas do abismo. Então nós percebemos que algumas pessoas pediram clemência, pelo amor de Deus, para que fosse auxiliada. Zenóbia então pede ao Padre Hipólito dar mais uma mensagem de otimismo e no final a própria Zenóbia diz: amanhã vai passar o fogo purificador
continue em prece, continue com o pensamento positivo, porque nós então vamos recolher aqueles que verdadeiramente estão pedindo de coração. Quando voltaram para a instituição, que é a Casa Transitória Fabiano de Cristo, nós vamos perceber que André Luiz pergunta, mas como é que nós vamos separar? Como é que vai ser a escolha? Ela diz, não há escolha. Aqueles que se prepararam pela prece, aqueles que estão vibrando amor no coração, que estão arrependidos de tudo que fez, esses vão ter como se fosse uma luz e vão ser atraídos para o nosso atendimento. Aqueles que pedirem clemência, pedirem ajuda, mas que não tiverem essa luz porque não se transformaram, esses não vão receber ajuda. Então nós vamos identificar por uma luz que vai sair do coração dessas pessoas. Olha que coisa interessante, não é? Então é a prece, é o poder da prece quando feita do coração. E aí nós vamos relembrar as palavras que Jesus disse, nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então agora eles estão se preparando, o fogo purificador vai passar por aquela região, aquela instituição é como se fosse uma aeronave, ela vai sair daquele lugar e vai para um outro lugar para que o fogo possa consumir aqueles pensamentos deletérios, aquela região tenebrosa que se fez através da condição inferior do pensamento humano. E, diante da minha funda admiração, continuou, permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios, e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana, nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores. Somos francos, prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos, quando na Terra percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas,
que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Aqui nós temos dados importantíssimos. Um deles, quando encarnados, o meu caso, o caso do Sérgio, o caso do Paulo, quem está filmando e editando, o caso dos amigos que nos acompanham encarnados, nós acompanhamos, nós temos ideia de 1/8 do que se passa ao nosso lado. 7/8 passam desapercebidos, seja pelos nossos 5 sentidos em desenvolvimento, seja nos outros sentidos que sequer conhecemos. Aqui ele fala, por exemplo, dos nossos olhos. Eu, por exemplo, com a miopia, com o estigmatismo, sem os óculos, tenho muitas dificuldades para enxergar. Mesmo assim, ele nos diz que quando olhamos para o sol, nós percebemos apenas 5 cores e as outras passam desapercebidos. Ele nos fala que o que ouvimos é uma percepção muito limitada de todos os sons que nós temos ao nosso lado. Então nós começamos a ver que estar num corpo físico limita muito a nossa capacidade sensorial. E isto tido para as pessoas que enxergam, que ouvem, que falam, que respiram e sentem aquele aroma, aquele ardor das coisas, porque muitas pessoas ainda estão em estágio inicial no desenvolvimento destas faculdades. É interessante, André, você falou da vidência, aqui ele fala um pouquinho também da questão auditiva, que nós, de acordo com a nossa condição sensorial, nós podemos nos enquadrar ao ouvirmos de uma tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000. Veja, quanto mais nós vamos evoluindo, maior é a condição sensorial que nós passamos a ter. Me chama a atenção, nos capítulos anteriores, por exemplo, a clarividência de Luciana, porque ela consegue olhar para a pessoa, entrar em concentração, ela entra no passado da pessoa e descreve tudinho o que a pessoa realmente vivenciou. Ela consegue descrever nas mínimas coisas. Então nós percebemos o quanto nós ainda estamos distante de compreender isso. Dos 5 sentidos, ele está chamando-nos a atenção com referência a 2, a visão e a audição, para que a gente possa entender o quanto nós ainda estamos distante dessa colocação da evolução. Imagine, por isso que ele se refere que de 8 partes nós temos e desenvolvemos apenas uma parte, né, André Luiz? O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica,
na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro atulhado, ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. Olha, André, aqui nós vamos ver alguns pontos também, o nosso querido telespectador da TV A Caminho da Luz, que essa parte elétrica aí já tinha um certo conhecimento de nosso lar. Era um pesquisador quando esteve na sua última existência, foi o Dr. Carlos Chagas, era um homem da investigação. Então o padre Hipólito mostra para ele que em cada momento que ele se encontra, nós vamos ver uma condição diferenciada. Por exemplo, o que ele vai presenciar agora é diferente, por exemplo, das atividades que ele já viu no campo da eletricidade, no campo da doação de energia, do que acontecia em nosso lar. E, por sua vez, ele vai perceber que os métodos científicos é diferente daqueles praticados na Terra, na crosta. Porque o que é um método científico? Ciência quer dizer cientificar-se de. Tem que ter um começo, tem que ter um meio e tem que ter um fim. O que o padre Hipólito tenta colocar ele, que em cada momento e em cada condição, o tratamento e as experiências se fazem de maneira diferente. Olha, André, que coisa interessante. E ali eles estavam também num momento importante, porque como é uma casa itinerante, eles estariam saindo daquele local. É mais ou menos igual quando nós pegamos um avião. Ele está colocando o combustível, está observando se os pneus estão de acordo, se a aeronave não tem nenhum problema. Assim que ele recebe o ok, ele alça o seu voo. A casa transitória de Fabiano é igual. Ela também movimenta. Às vezes é até um pouco estranho, porque nós, em sociedade, criamos um padrão. E quando foge do padrão, imaginamos que é ficção, que é fictício, mas não é. Tudo que nós temos aqui na Terra, ainda não conhecemos tudo. Existem muitas coisas no mundo espiritual que vêm gradualmente. Muitas coisas que hoje já são aceitadas livremente, há 100, 200 atrás não era. Essas compreensões que o espírito de André Luiz nos deixam são compreensões que muito nos auxiliam a vermos realmente o que é o mundo espiritual. É interessante, né, quando ele diz aqui no final desse parágrafo último que você leu, que as observações mostram que a matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanam da mesma origem divina. Olha que coisa interessante, não é? Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, uma matéria. Vamos buscar a argila, por exemplo. Quantos materiais se constrói com a argila? A argila é a mesma, mas ela existe milhares de maneiras diferentes de trabalhar com ela. Então nós percebemos que é isso que ele quer dizer para nós. A fonte de matéria pode ser até a mesma, mas a maneira com que se usa a matéria é diferenciada de uma região para outra. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía
inequivocadamente nos serviços, e os colaboradores realizavam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, por intermédio de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais, como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Então, André, veja, como se aquela aeronave estivesse nesse espaço, foi colocado aquelas redes de auxílio 5 metros em volta da aeronave, ligaram os motores da aeronave, e é naquele momento que as equipes estavam preparadas para receber aqueles irmãos. Antes deles saírem daquele lugar, eles iriam socorrer aqueles irmãos que estavam no vale abismal, ali perto. Então, o fogo purificador iria fazer com que as pessoas fugissem daquele local e eles iriam se aproximar da nave, e aqueles que tivessem o pensamento voltado para o bem em prece, aquela luzinha iria se identificar e eles seriam socorridos. Então é como um campo magnético, não é? Por exemplo, hoje a gente tem um exemplo, quando a gente vai entrar na porta de um banco, nós temos o detector de metal. Então, se eu tiver uma arma, uma faca, qualquer coisa escondida, quando eu for entrar, a porta vai travar, não vai permitir, porque está acusando que eu tenho alguma coisa de metal junto comigo. Então, hoje a gente consegue buscar esses exemplos. Eu fico imaginando, André, como é que eles faziam para explicar isso, a dificuldade que André Luiz deve ter tido, a dificuldade que Chico Xavier deve ter tido para falar de assuntos que naquela época não se tinha. Por exemplo, ele fala da maquinaria, dos equipamentos daquela aeronave. Imagina o que nós tínhamos em 1945, aqueles teco-teco, aqueles aviãozinhos pequenos. E ele já fala aqui de uma grande nave, com equipamentos maravilhosos, ultramodernos, né? Então ele vai falando as coisas, a gente vai hoje imaginando, dando um exemplo de um Boeing, né? Um Boeing, por exemplo, né? Aquele avião grande, enorme. Então fica fácil. Mas eu fico imaginando, André, os espíritas lendo esse livro na década de 50, na década de 60, na década mesmo de 40, quando esse livro saiu. Olha que coisa interessante. As obras de Allan Kardec, as obras de Francisco Cândido Xavier, são obras futuristas. Tem muitas coisas que estamos compreendendo na atualidade, como existem também muitas coisas aqui que só compreenderemos no futuro. Nem tudo, apesar de já ter passado décadas, nem tudo já compreendemos na sua totalidade.
O conhecimento, a verdade, o entendimento, ele vai vindo gradativo à evolução da humanidade. Não adianta nós termos as verdades de um dia para o outro, sendo que nós não temos domínio daquilo. É igual tecnologia. Não adianta eu pegar uma pessoa que nunca mexeu num computador na vida e pedir para aquela pessoa fazer uma coisa básica que é, por exemplo, ligar, desligar, digitar um documento no Word. Para muitas pessoas, o que isto para nós é simples, fácil, para muitas pessoas não é. Com a verdade é a mesma coisa. Não adiantaria também André Luiz ter dito muito mais do que ele nos deixou, porque são coisas tão diferentes do nosso habitual, do nosso imaginário, do nosso cotidiano, que mesmo em pleno século XXI, tem muitas coisas aqui que nós temos muitas dificuldades na sua compreensão. É verdade. Ao ler uma mensagem como essa, até nós mesmos temos dificuldade em interpretar, porque nós temos muita facilidade de ver ou de falar aquilo que nós vemos e sentimos. Mas tentar interpretar uma região que nós não conhecemos, não temos o hábito de ver, realmente é algo muito difícil. Agora, talvez nós não vemos porque nós não queremos ver. Se, por exemplo, nós irmos para aqueles países da África e outros países considerados países muito mais pobres do que o nosso no Brasil, e vermos aquelas pessoas tomando água de um lamaçal, comendo detritos de animal, nós vamos perceber que vamos ter aqui uma pequena noção desses farrapos humanos que o homem se torna quando tem essas experiências reencarnatórias difíceis. Quer dizer, alguns exemplos de uma maneira pálida nós temos, mas envolvendo essas características de maneira monstruosa, eu percebo, André, que André Luiz tem dificuldade, por exemplo, de tentar nos mostrar a fisionomia desses espíritos. De tal é a grosseria, de tal é o ser animalesco que eles se tornaram pela sua própria condição no campo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, resumindo, do seu personalismo. Valeríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, como sinais legítimos de transformação moral para o bem. Aqui, André, vê que coisa interessante. Hoje, se nós perguntarmos o que é um gerador de energia eletromagnético, nós conseguimos identificar com facilidade. Hoje todas as empresas usam, todos os shows que são feitos, eles usam esses equipamentos. Os jogos de futebol, eles têm esses equipamentos. Numa falta de uma luz elétrica, eles põem a funcionar geradores. Eu fico me imaginando, e eu gostaria que você acompanhasse também a nossa linha de raciocínio. Hoje é fácil interpretar um livro como esse, mas esse livro foi escrito em 1945, no seu final. Ele foi publicado em 1941.
e 6. Então vejamos alguns detalhes importantes, não é? Esses geradores tinham um papel fundamental de fazer com que aquela máquina pudesse funcionar, principalmente naquelas redes que foram atiradas 5 metros da nave, praticamente em todo o redor daquela nave, e iam puxar de uma maneira eletromagnética aquelas pessoas que estivessem com o pensamento condicionado no bem. Ah, são espíritos perfeitos? Não. São espíritos que fizeram prece, que estão arrependidos e que estão com o coração voltado para o arrependimento e para a transformação. Veja, aqui é um detalhe importantíssimo, André. Certo. Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação: como nós asseguraremos, porém, da renovação a que alude? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impetinentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Então veja, André, que aqui era a dúvida de André Luiz, mas espera aí, nós estamos correndo um grande risco. Pode entrar aqui nessa nave, nessa casa transitória, espíritos maldosos e nós vamos ter problemas. Então aí é explicado a ele, a André Luiz, e o próprio Jerônimo tomou a frente e diz: não, aqui vai entrar as pessoas que estão com aro de luz, ou seja, nós vamos identificá-la e ela vai ser atraída pela sua condição vibratória. Então ele já começa a mostrar como é que vai haver o selecionamento. Daqui a pouco nós vamos ver que outros tentam adentrar e não é possível. Então ele já identifica aqui que são sofredores que já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Então essa é uma característica bastante fundamental. Às vezes não compreendemos a organização de trabalho do plano espiritual. Hoje, nós vemos as grandes empresas, ou mesmo as pequenas, com seus pequenos ou grandes planejamentos. O plano espiritual também tem planejamento. Então, André Luiz se preocupou, porque poderia entrar pessoas desavisadas, pessoas para perturbar o ambiente, e foi orientado que não, que haveria um selecionamento natural. O próprio ambiente espiritual, por assim dizermos, expulsariam aqueles que não estivessem. É igual quando Jesus fala para nós a respeito da veste nupcial. Se eu não tiver uma roupa adequada num casamento, eu posso ter o convite na mão. Eles não vão deixar eu entrar. Eu tenho que estar trajado. Como se houver o inverso, eu também não vou entrar. Eu posso estar lindamente vestido. Se eu não tiver o bilhete, eu não vou entrar. Aqui é a mesma coisa. Os espíritos poderiam ter a beleza e o verniz da fala, do arrependimento, mas o que importavam não eram as palavras, e sim o estado vibratório que eles estavam emanando naquele momento. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem pelos jogos brilhantes da palavra.
Entregávamo-nos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente, Jerônimo, revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. Aqui nós vamos pegar um ponto fundamental, né? Para ele tentar mostrar para nós alguma coisa, naquelas noites chuvosas, onde nós temos os raios, nós temos os relâmpagos, né? Às vezes é até bonito de se ver, né? Mas cai em lugares esparsos. Ele diz, olha, é mais ou menos assim. Só que ele é identificado e cai em lugares próprios, aonde nós queremos que caia. No capítulo retrasado, nós vemos os refletores que foram ligados e que ele teve uma noção do que é uma zona abismal, um lugar de muito sofrimento, de muita dor, os espíritos em forma terrível de monstros, aqueles que lideravam, os sofridos em forma de frangários, né? Corpos totalmente dilacerados. Então ele começa a perceber que é uma região extensa até. Só que a diferença é que esses raios eram como se fosse canalizado naquela região específica, porque era um trabalho específico para iluminar aquele ambiente. E agora nós vamos ver a narrativa de como que foi todo este procedimento. Lembrando que cada capítulo dão 2 programas, então a continuidade de todo este enredo nós veremos ainda num outro programa para estudarmos com calma, capítulo por capítulo e as suas nuances naturais. Continua André Luiz. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que os distribuía em variados setores do serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de mais explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Começou-se a uma distância muito longe da onde eles estavam, foi se aproximando para quê? Para que aqueles que estivessem preparados pudessem ser auxiliados. E ele percebia que havia um tremor tão forte aonde eles estavam, porque era terra também, era firme.
ele percebeu que aquilo até se movimentava. Como talvez hoje nós poderemos dar um exemplo de um tremor de terra, um maremoto, onde as pessoas sentem a terra se movimentar. Foi isso que ele percebeu. Então é interessante que nós vamos percebendo, André, que os espíritos colocam para nós que aonde eles estão diante de terra firme. Olha que coisa interessante. Eles não estão levitando, eles estão diante de terra firme, de acordo da condição espiritual que eles estão. É interessante isso, né, André? É interessante porque se convencionou imaginarmos que os espíritos do outro lado, tudo se tornou vaporoso, tudo se tornou fluídico, e há um grande contrassenso, porque as obras de André Luiz nos provam, por razão e também bom senso, de que em todas as dimensões existe chão firme para se pisar e céu sobre a cabeça. Nesse caso, uma região densa, dava o início da tarde, aí estava tudo escuro, mas fato é que não havia réstia de luz, porque ali era uma região de muito sofrimento, mas eles tinham algo por cima deles. Então essa concepção que André Luiz nos deixa, Emmanuel nos deixam e outros espíritos nos ensinam, ratificam que o mundo espiritual ele é uma continuidade daqui, ou melhor, a crosta faz parte de um projeto que envolve 7 esferas nas quais vivemos em uma delas. Interessante, né? Me faz aqui pensar um prédio de 7 andares totalmente elaborado de vidro. Quem está em cima consegue ver embaixo. E quem está embaixo não consegue ver o andar de cima. Porque é um vidro, mas é um vidro que está, vamos dizer assim, fosco. É um vidro que está tampado. Então isso nos faz mais ou menos dar uma ideia dessa questão. Cada um que está na sua dimensão, ele tem chão, ele tem piso. Mas se olharmos para o alto, nós vamos ver céu aberto, o sol, as estrelas, os planetas. Por isso que André Luiz descreve no livro Nosso Lar que quando ele viu a lua, ele viu as estrelas de nosso lar, ele viu de uma maneira muito mais bela quando estava aqui na crosta. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar-me o coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas, sem rumo, confesso que sentia enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no continente, estávamos em Lisboa, e nós iríamos pegar um avião para
os Açores, uma ilha, Ponta Delgada. E aconteceu um fato muito interessante, que enquanto eu estava registrando o meu bilhete, eu via duas moças conversarem no guinchê, falando que havia rumores que iria passar um ciclone e que iria chegar no continente. Eu ouvi aquilo e até não me preocupei muito, porque eu não havia entendido claramente o que elas estavam conversando. E ainda bem que a Soraya muito menos entendeu, porque senão seria um problema. Mas fato é que quando nós entramos no avião, nós andamos ali uma meia hora e aí começou uma coisa muito desagradável. Praticamente o avião começou a balançar todo. Durante quase uma hora, o avião caía, subia, ia para um lado, ia para o outro lado, era uma coisa terrível, né? Então nós percebemos aqui que hoje a gente consegue entender um pouquinho porque André Luiz estava dentro dessa aeronave, né, André? E ele começa a falar, opa, esse negócio aqui está começando a balançar, esse negócio aqui está começando daqui a pouco, quando chegar mais perto, esses raios aí, né, esses relâmpagos, vai atingir a gente, né? Então ele percebia que as pessoas estavam muito calmas porque era diferente do caso que eu contei do avião, porque eles estavam altamente programados para que tudo aquilo realmente acontecesse. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores, aterrados, começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quando era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros, fujam daqui. Atravessaremos a barreira de qualquer modo, o abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos, por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Aqui vale a pena a gente fazer aqui alguns pontos importantes para a minha reflexão, a reflexão do nosso querido André Luiz, que está fazendo o programa conosco, né? Primeiro ponto, né? A gente percebe de uma maneira simplista ao explicar, para entender, é que começou ao longe a cair aqueles raios, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, e foi vindo, André. E foi vindo e os espíritos também foi vindo. Todos eles, porque é uma região enorme.
eles tinham capacidade de recolher um determinado número de pessoas. Qual seria a escolha? Exatamente aqueles que estavam já em sofrimento, havia se modificado, estava arrependido dos seus erros, eles estavam com um aro de luz, né? Então esses, quando eles chegavam perto daquelas redes magnéticas, eles eram atraídos. E já tinha um número enorme de trabalhadores de Zenóbia que atendiam aquelas pessoas. Também começaram a se aproximar aqueles revoltados, aqueles que queriam entrar de qualquer maneira, porque estavam com medo, amedrontados, o fogo ia matar eles teriam que ser expulsos dali. Só que eles não conseguiam chegar naquela rede que se compunha 5 metros da nave. Então eles ficavam a uma distância de um pouco mais de 5 metros, não conseguia penetrar porque as suas vibrações eram inadequadas para aquele momento. Então nós percebemos aqui que é aquela história, não é? Quando a dor bate, nós pedimos socorro. Mas não é por pedir socorro que nós vamos ser atendidos. Eles não queriam, na verdade, ser atendidos. Eles não queriam se modificar. Eles estavam querendo sair dali porque eles receavam que o fogo pudesse, de uma certa forma, machucá-los. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Nesta primeira parte da leitura, no primeiro programa que nós lemos, nós vimos o quanto estas regiões são terríveis, o quanto que a mentira, o quanto que a usura, o quanto que o egoísmo, o quanto que a prepotência pode nos machucar. Se nós não tivermos vigilantes, independente se eu tenho religião ou não, independente se eu tenho posses materiais ou não, independente de qualquer situação, nenhum de nós está isento de ser um candidato a morar numa região desta. É uma região que, às vezes, nesse exato momento que estamos gravando, ou que vocês estarão assistindo, pode ser que na região do abismo esteja passando fogo purificador e nós nem sabemos. E no meio deste lamaçal pode ter um avô que nós tanto amamos, uma mãe, um pai, um espírito que nós temos tanta saudade. Então nós precisamos compreender que esses irmãos infelizes sejam, porque dentre dos infelizes, mesmo entre eles tem os verdugos e as vítimas, não vítimas da sorte, mas vítimas dos seus próprios erros e que se tornaram vítimas dos mais fortes, também existe dor, também existe sofrimento, amargura. Então aqui é para repensarmos na continuidade da nossa vida, é para pensarmos que fazemos parte deste planeta e se hoje nós não somos candidatos a ir para lá, nós temos por obrigação ajudarmos que menos espíritos vão, através do nosso auxílio, da nossa estima, do nosso carinho. Então olha como nós temos um papel grandioso mesmo estando encarnados. É verdade. Como é bonito estarmos sempre aprendendo. A humildade permite que nós possamos entender, e eu estou falando na primeira pessoa do singular, eu, o quanto sou ignorante com referência a essas matérias. São matérias novas que enchem o nosso coração de entendimento, que nos faz compreender uma nova vertente da vida, porque nós somos aquele tipo de pessoa que julgamos conhecer tudo. Falamos sobre tudo, damos palpite de tudo, conversamos com o médico, queremos discutir com o médico. Então nós percebemos que é hora de nós começarmos a rever todo esse conceito que André Luiz vem trazer para todos nós. Tem alguma informação para hoje, André?
Estamos com uma campanha, atingirmos os 50 mil inscritos no canal e precisamos da colaboração de todos. Muitos podem falar, mas André, Sérgio, eu já me inscrevi no canal. Para os amigos em Portugal, já me subinscrevi. Você fez a sua parte, mas ajude divulgando o canal no Centro Espírita, no WhatsApp, no Facebook, no Messenger. Você se inscreveu, ajude a termos novos inscritos, estudando e participando da nossa grade diariamente. Então, queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, com o livro Obreiros da Vida Eterna, relembrando que esse é o primeiro programa do capítulo 10º, onde teremos mais um programa. Um beijo carinhoso, muita paz, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Até o próximo programa.